graças a esse feito de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Começando mais um Aprovado, que novamente põe o pé na estrada para levar até você a cultura, a história e as belezas naturais de Paulo Afonso, que nasceu sob a força das águas do imponente rio São Francisco. Olha só que beleza. Delmiro deu a ideia, Apolônio aproveitou. Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. O presidente Café Alzina inaugurou. E graças a esse feito de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. E a gente começa no programa de hoje o Conexão Bahia, que é um projeto da TV Bahia em parceria com as suas 5 afiliadas no interior do estado. Então, durante todo o ano de 2013, você vai ver aqui no Aprovado a história e a cultura da Bahia, com o apoio da TV Subaé, TV Sudoeste, TV Oeste, TV Santa Cruz e TV São Francisco, que cobre todo o norte do estado da Bahia. Então é por aqui, por Paulo Afonso, que a gente começa o Conexão Bahia. Então curta mais as belezas desse lugar. Olhando pra Paulo Afonso, eu louvo o nosso engenheiro, louvo o nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro. E vejo o Nordeste erguendo a bandeira de ordem e progresso à nação brasileira. Vejo a indústria gerando riqueza, findando a seca, salvando a pobreza. Ouço a usina feliz mensageira girando na força da cachoeira. E aí, gostou? Então se prepara que lá vai mais chumbo, caboclo. Eu vou chamar o historiador Antônio Galdino para contar um pouco da história dessa região para você. Fala, Galdino. Bom dia, Jackson. Nós estamos aqui na Cachoeira de Paulo Afonso, onde também vislumbramos a usina Angiquinho, que foi criada por Delmiro Gouveia em 1913. Aqui começou a história de Paulo Afonso. Foi aqui que em 1725, Paulo Viveiros Afonso se apossou dessa região e deu o nome de Paulo Afonso, que é nome das usinas, é nome da cidade e do município de Paulo Afonso. Nós temos um problema na cultura local que é exatamente essa falta de raízes. Como é uma cidade construída a partir de barragens, a tendência dessas cidades é se tornarem cidades fantasmas. Termina a grande obra, o pessoal vai para outro canto. Paulo Afonso contrariou essa regra geral. Só que ela não tem, você vai, por exemplo, a Cidade de Glória tem mais de 100 anos, Piranhas tem mais de 100 anos. Então você vai encontrar raízes históricas e folclóricas e culturais de 100 anos, 110, 120 anos. Paulo Afonso tem, a Cheste tem 65 anos, o município vai fazer 55, mas tudo é assim, essa mistura. Veio um pedaço da Bahia, já depois veio um pedaço de Alagoas, um pedaço de Pernambuco, quer dizer, não se criou essa raiz, entendeu? Não existe essa cultura enraizada como acontece nas grandes cidades até centenárias. Então essa é a grande dificuldade. Se você disser assim, qual é uma referência cultural de Paulo Afonso, o que se tem como uma referência, mais ou menos, é o cangaço. O cangaço tem uma marca muito forte. O que se faz hoje é se explorar esse legado do cangaço sob o ponto de vista mais do folclore, da história propriamente dita. Paulo Afonso tem muitas histórias e muitos descendentes ainda do grupo de cangaceiros, das pessoas, do próprio grupo de Lampião e de outros grupos. Só a partir da década de 80, vejam bem, o município se emancipou em 58. Nos anos 80 que começamos a receber aqui a história e as coisas da Bahia. Até lá, aqui nós tínhamos nas festas de Natal o pastoril, o reizado, que são de origem alagoana e sergipana. O forró, que é mais pernambucano e paraibano. E nós recebíamos as imagens de Alagoas e de Pernambuco. Nós não recebíamos as imagens da Bahia. A Bahia veio tomar posse do seu território há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos.
basicamente três polos que se desenvolveram na região. O polo energético, a partir da Chesf. Só aqui na região nós temos em Paulo Afonso, dentro do município, 4 grandes usinas. Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4. Fazem parte desse complexo também as usinas de Itaparica, que hoje chama Luiz Gonzaga, e a usina de Xingó. Então esse complexo todo gera mais de 8,5 mil megawatts. Quer dizer, 85% da produção da Chesf sai do complexo de Paulo Afonso. E aí, por conta disso, que nasceram cidades, e as cidades desenvolveram e cresceram em torno disso. Há uns anos atrás se instalou aqui um polo de produção de tilápia, criada em tanques-redes no Rio São Francisco, e isso se espalhou inclusive para outros municípios vizinhos. É o segundo polo. O terceiro é o polo universitário. Nós começamos há alguns anos e aí a Bahia está na frente. A primeira universidade que chegou à região foi a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Essa região, a partir de 2011, foi reconhecida pelo Ministério do Turismo como uma das regiões turísticas do município turístico do Brasil. Entre os 115 municípios turísticos do Brasil, Paulo Afonso é um deles. E a partir de Paulo Afonso, a região que está no seu entorno, também em função do Rio São Francisco. É o Rio São Francisco que promove condição de praia, condição de você ter esses cânions fantásticos, de você ter a navegação em algumas áreas. Por que nós temos a navegação no cânion do São Francisco até Xingó? Por conta da barragem de Xingó. Senão nós não tínhamos, nós ali eram cachoeiras perigosas, era muito delicado. Hoje não, com o ponto zero da barragem de Xingó totalmente encaixotada dentro do cânion, é debaixo da ponte Dom Pedro II. Apesar da caatinga, que a gente falou há pouco, a gente aqui é privilegiado pela existência de tantas águas. A gente anda nesse sertão para Salvador, para Pernambuco, para qualquer outro estado, e a vegetação é agressiva, seca, é caatinga mesmo. Aí você chega na região e encontra milhões de metros cúbicos de água. O lago de Xingó tem 3 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos de água ali dentro do cânion, só dentro do cânion. O lago de Mochotó, que contorna Paulo Afonso, que ele transformou uma ilha com o canal que existe, ele tem 1 bilhão de metros cúbicos de água. E o lago de Itaparica em cima tem 11 bilhões de metros cúbicos. Então você vê, numa região agressiva, de seca, você tem em volta 15 ou mais bilhões de metros cúbicos de água. É um oásis sertanejo mesmo essa região. Paulo Afonso precisa ser reconhecido por esse potencial que ela possui. É um grande município, tem muita história pela frente. Acredito que os baianos ainda vão ter que se orgulhar muito do que vão ver a partir de Paulo Afonso. Até porque a energia que chega à casa de cada um sai daqui. Valeu, Antônio Galdino, grato pela sua participação aqui no Aprovado. Agora se prepara que você vai dar um passeio comigo pelo cânion do Xingó. Vamos lá? Bom, agora eu vou entrar no catamarã para mostrar para você as belezas do Rio São Francisco. Vamos a um lugar que une Sergipe, Bahia e Alagoas, né? Bom, agora nós deixamos um pouquinho lá ao fundo o catamarã para a gente fazer um passeio nesse silêncio aqui, à borda da canoa, com o nosso canoeiro aqui, e conversar um pouco sobre essa região com Aragão. Aragão, então, conta um pouco a história desse lugar aqui. Quando é que se formou isso aqui? Olha, nós estamos nesse momento do finalzinho da Gruta do Paraíso Talhado. Como você falou, com palavras sábias, são um lugar silencioso, são um santuário. Um lugar que maravilhoso. E faz parte do cânion do Rio São Francisco, né? O cânion do Velho Chico se forma há 65 milhões de anos atrás, a partir de um mega abalo tectônico que ocorreu nessa região. Aí o Mar Regride, isso aqui era mar,
até essa época, o mar regride, levando consigo uma enorme quantidade de material arenoso mais vulnerável e deixando as fendas que fazem esses paredões e que continuam sendo lapidados com o tempo através da ação eólica, da ação térmica e das águas pluviais, que vai transformando esse ambiente maravilhoso, esse paraíso, né, que, como eu falei há pouco instante, de raríssima beleza. Que tipo de formação é essa aqui? Essa, nesse momento, é a formação rochosa arenítica. Ela é inclusive, a formação rochosa mais vulnerável aos intemperismos. Qual a influência que tem essa formação na qualidade dessa água, por exemplo, na transparência dela? Ajuda na transparência, na questão da fotossíntese ela ajuda, porque ela absorve mais os sedimentos, aquilo que desce, que vem de cima com a água da chuva, desce, segura mais em cima, fazendo com que decante mais rápido e a água venha ficar também mais rapidamente transparente. E o que é que ficou submerso ali? Tem muita coisa submersa, principalmente sítios arqueológicos. Aliás, antigos sítios arqueológicos, né? Mas o que ficou submerso do sítio arqueológico foram só as marcações, porque todas as peças arqueológicas foram retiradas do sítio antes do represamento, antes de chegar toda a água. E estão sob os cuidados da Universidade Federal de Sergipe, né? Que inclusive tem um museu na região, que é o MAX, Museu de Arqueologia do Xingó. Que tipo de benefício esse represamento, essas águas todas, trouxeram para aqui, para essa região? Muitos, principalmente com relação ao turismo. Levando em consideração o turismo como atividade econômica, foi muito bom. Hoje, o turismo emprega aqui nessa região, entre Canindé de São Francisco, Piranhas, Paulo Afonso, Água Branca, cerca de 15 mil profissionais na área de alimento e bebida, de hotelaria e de entretenimento. Aragão, qual a extensão desse cânion, hein? O cânion do Rio São Francisco, na sua totalidade, tem cerca de 120 quilômetros margeando o Rio São Francisco. Ele começa no estado de Pernambuco. Aí vem margeando o estado da Bahia, Alagoas, Sergipe e vai terminar lá no Grotão de Angico, no local onde ocorreu a morte do Lampião. Do bando inteiro, Lampião, Maria Bonita, todos ali. Do ponto onde ele começa, né, levando em consideração ali o Raso da Catarina também, até o ponto onde ele termina, são cerca de 120 quilômetros. Aragão, então eu agradeço a você aqui esse papo maravilhoso sobre as águas do Rio São Francisco, certo? Eu que agradeço, a gente está muito feliz com a sua visita aqui. Maravilha. Bom, depois de mostrar para você todas essas belezas naturais, eu vou dar um mergulho nas águas do Rio São Francisco. Enquanto eu mergulho, a gente vai para o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho mostrando para você a cidade de Piranhas, tombada pelo IPHAN. Então não sai daí não. É o Aprovado de volta, contando para você hoje a história de Paulo Afonso e como Paulo Afonso é um pedaço de terra da Bahia que faz divisa com Sergipe e Alagoas. Eu estou aqui em Alagoas, na cidade de Piranhas, a única cidade do semiárido tombada pelo patrimônio histórico e paisagístico. E vou conversar agora com Jairo, que é turismólogo. Que nome difícil, quase não sai. Tudo bom? Como é que tá? Turismo, tudo bem. Formado em turismo, né? Sejam bem-vindos aqui ao Aprovado, na cidade de Piranhas. Quando que Piranhas foi tombada pelo patrimônio? 17 de dezembro de 2003. Você não é daqui de Piranhas? Não, né? não sou, mas me considero piranhense. Já mora aqui há muito tempo. 22 anos e diz aqui na cidade que a pessoa quando chega aqui diz: eu nasci no dia que eu conheci Piranhas. Então renasci e renasço todos os dias quando estou aqui na minha cidade. Então eu estou aqui com pouquinhos minutos de nascido, porque eu estou chegando aqui conhecendo. Então me diga sobre esse estilo arquitetônico aqui, qual é ele? O estilo arquitetônico predominante é o neoclássico. Piranhas é uma cidade que foi fundada em 1684 e teve toda a sua evolução, todo o seu desenvolvimento econômico a partir dos portugueses que subiam o Rio São Francisco, desde a cidade do Penedo, e depois, isso com a navegação, e depois com a estrada de ferro Paulo Afonso,
em 1881, onde tivemos também a presença dos ingleses. E a economia daqui hoje, qual é? Economia basicamente agropecuária e turismo. E o turismo é todo fundamentado na história, na cultura, a história do cangaço. Você falou do cangaço e realmente aquela foto, né, das cabeças dos cangaceiros do Bando de Lampião na escadaria da Prefeitura de Piranhas, né, é muito marcante aqui. Muito marcante, correu o mundo e na época foi vendido como postal, cartão postal. E foi no prédio, construído em 1890, hoje a atual prefeitura, que as cabeças de Lampião, Maria Bonita e mais 9 companheiros ficaram expostas para a população e para tirar fotografia. A prefeitura se mantém de pé ainda? Se mantém, está aqui ao nosso lado. É essa daqui? Essa daqui, essa azul. Vamos lá ver de perto. Com a morte de Lampião, que era o chefe maior, comandante maior, o cangaço começa a entrar em decadência, ficando apenas 2 grupos. E termina o cangaço, termina um ciclo que vai de 1770 até 1940. A cidade ela tem diversos momentos históricos importantes. Um dos mais importantes foi a vinda do segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II. Dom Pedro II esteve aqui. Não gostou muito da cidade, convenhamos. Isso que ele coloca até no diário dele, num diário que foi publicado. Será que foi o calor? Porque aqui é muito quente, né? Foi. Uma das coisas que o Dom Pedro fala no seu diário, que o calor era bastante intenso. Que a gente está andando aqui e é um bafo quente, né? Parece que a gente está dentro de uma sauna. Porque você está no Piranhas, é a única cidade do Nordeste brasileiro que ela é encravada no cânion do São Francisco, o 5º maior cânion do mundo e o maior navegável. Você tem 62 quilômetros de cânion no lago, com mais 30 aqui abaixo da hidrelétrica de Xingó. A cidade de Piranhas é bastante peculiar porque você vai encontrar diversos estilos arquitetônicos harmonizados. Você vai ter um pouco de barroco tardio, você vai ter o neoclássico, você vai ter o vernacular, você vai ter o vernacular religioso, todos harmonizados na cidade. Vai ter o moderno, né? Qualquer interferência que tenha que se fazer na cidade tem que passar pelo análise do IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. A estação ferroviária era o prédio mais importante daqui do nosso município. E o homem mais importante no município não era o padre, não era o prefeito, não era o delegado, não era o juiz. Sim, quem era? O chefe da estação. Da estação. Porque ele que tinha todos os empregos aqui do povo de Piranhas. Estava sob o domínio dele? Sob o domínio dele. O trem saía daqui, a plataforma de embarque, e seguia Aqui direto. era a linha de trem, né? Aqui era a linha de trem. E seguia 116 quilômetros até chegar em Pernambuco. Funcionou de 1881 até 1964, quando infelizmente houve o golpe militar e foi desativada a estrada de ferro Paulo Afonso. É linda ela, hein? E está super conservada, né? Super conservada. Hoje funciona o Museu do Sertão. É um museu que nós recebemos mais ou menos 35 mil pessoas por ano. Esse museu é dividido em 3 ambientes. O primeiro ambiente é dedicado à história da navegação e da estrada de ferro Paulo Afonso. O segundo ambiente é dedicado ao cotidiano do Ribeirinho. E o terceiro e último ambiente, que é o mais procurado, conta a história do cangaço, com documentos, fotografias, objetos que pertenceram aos cangaceiros, a Lampião. Agora a gente pode ver a locomotiva. Vamos lá ver a locomotiva, que também é super importante na toda a história não só de Piranhas, mas da região. É uma locomotiva de 1929 e, na verdade, essa locomotiva ela representa todo um período de desenvolvimento econômico, social e cultural da nossa região. Funciona tudo? Funciona. E ela funciona também. Ela também funciona aqui. Funciona. Ela anda esse trajeto aqui, Esse trajeto. Para mostrar que está viva. E é um projeto que ela ande 14 quilômetros como um trem turístico. Né? Maravilha. Eu vou pegar um livro que eu ganhei de Maria Bonita, que é para mostrar para você que está aqui nos assistindo. É o seguinte, aqui na cidade de Piranhas, né, é que chegaram as cabeças dos cangaceiros. Né? Mas a cabeça de Vera Ferreira, que é
neta, né? Filha de Maria Bonita, na verdade, né? E de Germana Gonçalves de Araújo, permanecem vivíssimas e fizeram esse livro bonito, rapaz. Você vai nas livrarias que já está à venda esse livro aqui, belíssimo. Vera, obrigado, tá? Adorei o presente. Jairo, obrigado pelo esse papo aqui. Parabéns pela sua escolha de morar e conhecer e falar desse lugar bonito. A gente faz poucas escolhas na vida, mas as escolhas que a gente tem que fazer tem que ser certas. Né? E essa aqui é mais Foi certa. super acertada. Maravilha. Obrigado a você. Grato a você pela participação na aprovada. De volta a Paulo Afonso e eu vou mostrar para você agora um grande artista daqui da terra. Ele é humorista, o nome dele é Bosco e vai mostrar para você agora um pouco do seu trabalho. Agora, meus queridos compadre e comadre desse maravilhoso estado chamado Bahia, Jackson, meu filho, quando você tiver a oportunidade de visitar aqui a cidade de Paulo Afonso, tu não pode perder, caboclo, é o forró do Copa. É um negócio simplesmente fora do comum. Forró arrochado, gostoso, bem juntinho. Meu filho, me lembro que uma noite dessa, que acontece sempre nos domingos, viu? Fui dançar. Só que quando eu cheguei lá, eu errei o horário. Eu fui um pouco mais cedo. Quando eu cheguei lá, tava tocando o que chama agora de talo de balada. É uma coisa pra jovem. A luz parece que tava quebrada porque ficava assim piscando. E o som parece que tinha um problema nas caixas, que era só pufo, 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 pufo. E os meninos parecendo um rebanho de visagem no meio do salão, se encriquiando tudo. Como eu não curto e eu estava um pouco apertado, me dirigi para o Vanderlei Cardoso, né? O WC, em outras palavras, o banheiro, para tirar a água do joelho. Quando eu tô lá no meio do serviço, aí começa o forró. Aí, meu filho, não resisto. Eu não aguento. Ao batido da zabumba e o negócio da sanfona. E aquele ripilicado do triângulo. Saí feito um doido. Muito bem, eu abotoei a calça, mas esqueci de fechar o zip. Então eu fui tipo assim, meio por fora das coisas, né? Quando eu cheguei, mal entrei no salão, já fui pegando uma véia pelo braço e já fui puxando e arrochando. E a mulher só batendo no meu braço, até que ela tá sentindo que tá rolando um negócio bem diferente. Esse meu senhor. E eu digo, homem, deixa pra lá, vamos dançar, me se ligue, presta atenção. Esqueça o padre, presta atenção na missa. Esse meu senhor, o senhor tá por fora, né? Diz, mas eu tô no prumo. Sucesso pra você, meu amigo. Vou pro intervalo comercial, mas não sai daí não, que eu volto daqui a pouquinho, mostrando pra você a trajetória do cangaço pelo raso da Catarina. Quem vai me acompanhar é o grande poeta e historiador João Lima e a bióloga Aline Sampaio. Daqui a pouco a gente volta, hein? Por ser de lá, do sertão lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo viver na cidade sem ficar contrariado. Segundo o grande escritor mineiro João Guimarães Rosa, o sertão é dentro da gente. Então, onde você estiver, o sertão estará com você. Aqui a gente olha, ó, e tudo é sertão. É o aprovado que atravessou o sertão baiano para chegar até a cidade de Paulo Afonso. Eu estou aqui, ó, no raso da Catarina. Isso aqui foi Rota dos Cangaceiros. Por aqui passou Lampião. E eu vou conversar agora com um poeta, escritor, estudioso da obra do cangaço, que é João Lima. E também vou falar com a bióloga Aline Sampaio sobre essa região aqui. Bom dia, Aline, tudo bom? Tudo bem. Bom dia, João. Bom dia. Então, fala um pouco sobre esse bioma aqui, a Caatinga. O que é exatamente isso aqui? Caatinga vem da cultura indígena e significa mata branca, justamente por apresentar esse aspecto no momento de seca. Toda a vegetação ela se adaptou para sobreviver em ambientes áridos, com baixo índice de água. Então eles diminuem o seu metabolismo, perdem suas folhas para diminuir o gasto energético, para se manter vivo. No momento que cai uma chuva, começa a brotar, porque algumas espécies elas apresentam algumas gemas dormentes que vão dar origem a folhas. Então o metabolismo das plantas do bioma Caatinga é rápido, o crescimento e o desenvolvimento é rápido. João, então, o que é o raso da Catarina e que extensão tem esse raso da Catarina? Olha, muito grande. Envolve várias cidades
principalmente na Bahia, sertão baiano. Paulo Afonso, Glória, Macururé, Xorroxó, aí sobe um pouquinho o Uauá, pega a região de Canudos, Jeremoabo, é muito grande. E nessa região aqui, no cangaço passou muito, né? Nós vamos passar aí Nambebé, vamos cruzar o Serrote, Lagoa do Rancho, Várzea, Juá, Brejo do Burgo. Vamos fazer um trajeto onde os cangaceiros passavam. Uma trajetória grande, né? É grande, é muito caminho, muito chão. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Tem água nessa mochila? Tem sim. Então vamos nessa. Então, que cenário é esse aqui, João? Justamente onde essa cruz marca esse local aqui foi onde morreu um coiteiro de Lampião. Por castigo, rapaz, o soldado fugindo de um combate aqui na região, chegou no povoado Nambebé, perdido, e queria que o Antônio Curvina ensinasse o caminho até Santo Antônio da Glória. E aí o soldado já cansado deu o chapéu, os bornais para que Antônio Curvina viesse, trazendo ele. E quando chegou aqui, os cangaceiros armaram uma emboscada para pegar o soldado, mas a primeira pessoa que viram com a roupa do soldado foi o coiteiro. Então atiraram, pensando que era o soldado, mataram ele. Vinha um menino, Antônio Epifânio de Félix, se cobriu dos tiros nesse pé atrás de um aqui, isso aqui é um buzeiro. Um buzeiro, se cobriu aqui e escapou. Mas o Antônio Curvina teve a má sorte de ser morto pelos próprios amigos, que eram os cangaceiros. Aline, isso aqui é um buzeiro, ele tá vivo esse buzeiro com essa... Tá, o que acontece? As espécies da caatinga, elas criaram adaptações para sobreviver em ambientes áridos e em ambientes que têm um estresse hídrico muito grande. Então, no período de seca prolongada, eles vão perder suas folhas. Algumas espécies perdem, outras criam uma coloração cinza para diminuir o seu metabolismo, diminuir o gasto energético e manter-se vivo nesses ambientes. Maravilha, vamos seguir nessa trilha? Vamos lá. Enquanto desbravamos os terrenos áridos do raso da Catarina, o pesquisador João Lima me conta como o Lampião se tornou um cangaceiro. Na realidade ele começa por briga de terras, né? Ele descobriu que um vizinho dele, o vaqueiro do vizinho, estava roubando alguns bodes dele, da família dele. Ele seguiu o rastro do cara e chegou no terreno do vizinho, viu uma terra mexida e quando ele tirou estava o couro do bode, das cabras, com a ferra do pai dele. E aí ele foi reclamar ao Zé Saturnino e ele disse, não, aqui não tem ladrão não, o ladrão tem na sua família. E aí começou essa briga, armaram emboscada um contra o outro. O irmão do Lampião chegou a ser atingido por um tiro desse Zé Saturnino. Aí tiveram que sair de Pernambuco, vieram aqui entre Água Branca e Mata Grande. Daí ele já era cangaceiro, andava com os irmãos os Porcino. E aí o pai dele, que era um homem altamente pacato, dizem até que a mãe armava os filhos na porta da frente e o pai desarmava lá por trás, não queria confusão. Estava debulhando uma espiga de milho e o Zé Lucena com a volante chegou e assassinou ele friamente. Reportagem histórica, obtida por um cinegrafista amador que ousou aproximar-se e estabeleceu contato com o bando de Lampião. Por que aqui era um lugar estratégico assim para os bandos se refugiarem? Essa era uma das saídas, vocês vindo do Raso, do Brejo do Burgo, para ir para Sergipe. Era uma das passagens, era essa aqui, né? E os coiteiros, que eram as pessoas que davam comida, alimentação, que escondia Lampião. Guarida, né, para os bandos, né? Isso, dava essa proteção, digamos, aqui tinha um coiteiro que muitas vezes foi comprar cachaça para Lampião em Sergipe, foi comprar perfume, agulhas, era o Pedrão. Né? Então assim, toda essa região tem esse pessoal que era envolvido nessa trama de segurança para o cangaço. Seu Calé, tudo bom? Tudo bom, tudo em paz, né? Estou aqui com o amigo Jackson, veio lhe Tudo conhecer. bom, seu Calé? Prazer. Aline. Tudo A gente veio saber um pouco da história do senhor aqui, a ligação do senhor com o cangaço. Então a gente vai sentar aqui, pode ser? Pode. Pegar esse banquinho aqui que eu gostei dele. Vamos se abancar e conversar um pouco. O senhor morava onde? Sergipe. Sergipe. Então o senhor sabe de história de cangaceiro lá. Quando eles começaram a chegar em Sergipe,
Era rapaz novo. Aquele Lampião, quando ele entrou aqui no cangaço, foi com 6 homens. Na Bahia. Com 6? 6 homens. 6 homens. Estava começando ainda a formar aquele grupo dele, né? Estava começando o grupo, porque quando ele veio de Vila Bela, que ele era de lá da família, Pernambuco. Agora, quando e por que surgiu o cangaço? O cangaço a gente já tem essa relação de 1700, né, com cabeleira. Já nessa nossa região aqui, nós temos vários cangaceiros com vários motivos diferentes que foram para o cangaço. Muitas mulheres, e a primeira mulher, como você sabe, é daqui de Paulo Afonso, foram porque se apaixonaram. Via em Lampião um tipo de vida diferenciado, né? E ali ninguém bolia com ele. E aí você não podia ter ousadia nenhuma. Quem quiser que se metesse a bolia. Daí, do jeito que ele agia, a não ser que a mulher quisesse. Mas para o cangaceiro tirar ousadia, ele não dava essa liberdade, não. Entre um papo e outro, seu Quelé nos mostra o seu talento como contador de histórias. A Lineu fez uma carta, dentro botou um tostão. E mandou comprar de chuva, meu pai disse isso, irmão. Eita! Meu padrinho leu a carta e dentro sentiu a dor. Olhou pro Romeiro e disse, meu filho, que horror. Meu filho de Garineu, que atrás do mal vem o bem. Que eu sou filho da Santa Virgem, não desejo mal a ninguém. Isso foi à meia-noite, deu um trovão velho sisudo. Na rua de Gameleira morava um rapaz mudo. Nessa noite ele falou, minha mãe se acaba tudo. Até mais, gente. Conheça agora o projeto Mala do Poeta. E no próximo bloco a gente continua a nossa jornada pelo Raso da Catarina. Jacques, você está aí no Raso da Catarina fazendo a Rota do Cangaço e nós estamos aqui no projeto cultural. Na Mala do Poeta tem poesia de todo jeito. A mala é onde são depositadas as criações poéticas. Se você faz poesia, não guarda dentro do peito, junte-se a nós para mostrar o que tem feito, porque na Mala do Poeta tem poesia de todo jeito. O projeto cultural A Mala do Poeta surgiu exatamente dessa necessidade que a gente tinha de ter um espaço para a poesia, né? Os poetas manifestassem suas criações, as suas mais diversas criações, né? Porque a Mala do Poeta, ela não discrimina a poesia ela pode ser o mais elementar, do mais simplório ao mais erudito. Ah, se toda flor tivesse o teu cheiro e toda rosa a tua cor, todo sol a tua luz e toda luz o teu calor, todo palhaço o teu sorriso, toda lágrima o teu fervor, todo amor o teu carinho, todo sofrimento a tua dor, não seriam como és e nem tão pouco como eu sou, pois nós dois somos só um e só um é o nosso amor. Bora, Brasil! O projeto tem 5 anos, nós já estamos na 17ª edição. Temos um livro editado, o projeto é gratuito, a essência do projeto é a praça pública e todo mundo pode participar da Mala do Poeta. A gente chega lá, o poeta faz a inscrição, deposita na mala a poesia e no final a gente fez o livro da Mala do Poeta. Independente de qualquer forma, para não ficar cansativo, a gente alterna o poeta e a música. Na Mala do Poeta tem poesia de todo jeito, literalmente, minha gente. Eu não sei se eram os antigos que me diziam, em seus papilos, papiões já me diziam, que nas torturas toda a carne se traz, que normalmente, comumente, fatalmente, displicentemente, o nervo se contrai. Com precisão. Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casa-matas, casa-vivas, caso-morras, e nos delírios meus grilos rever. O casamento, o rompimento, sacramento, documento, como passatempo, quero mais te ver. Com aflição. O tempo é senhor dos enganos,
a gente acorda, faz planos, ele vem e descompensa. Como se fosse uma sentença, somos obrigados a cumprir. Tem hora de seguir, às vezes voltar atrás, mas de todas a pior é a que tudo acabou, o tempo não existe mais. Obrigada, Jota. Muito bom, muito bom. Agradecer aqui, eu invadi uma casa do seu Luiz aqui, rapaz. Né? Seu Luiz, deixa disso. Esse mineiro maravilhoso que invadiu o Nordeste aqui. E esse espaço belo é dele, né? Ele se apaixonou pelo Nordeste e é mais um nordestino aqui no meio da gente, né? Não é isso, velho? Eu só quero discordar quando ele diz que o espaço é meu. O espaço não é meu, o espaço é nosso. Essa casa é nossa. E receber as pessoas, principalmente voltado para a cultura, como disse o poeta J. Lunas, seja ela em qual forma for, ou a música, ou a dança, o teatro, a poesia, para mim é uma honra. Quando a natureza chora, sonhos vão embora e não voltam mais. Quando o sol nasce cedinho, canta passarinho, por lembrança traz. Um cheiro gostoso de campo e eu no meu campo, pensando em você. Espero o galo cantar pra tu acordar e eu poder te ver. Espero o galo cantar pra tu acordar e eu poder te ver. Misturando ritmos e melodias, botando pássaros para cantar e regressar. A soma disso é música, é arte. Luiz da arte. Ai, que saudade, seu Luiz. Faz tanto tempo que deixasse nosso ninho. Mas acredite, seu Luiz, eu continuo no mesmo caminho. Minha música é o forró, minha roupa é o gibão. O meu astro é o sol e meu lugar é o sertão. O cavalo é meu transporte, a cabocla é meu amor. Todo dia agradeço a sorte que me deu nosso Senhor. Ai, que saudade, seu Luiz. Faz tanto tempo que deixasse nosso ninho. Mas acredite, seu Luiz, eu continuo no mesmo caminho. Viva Paulo Afonso, viva o sertão, viva o Nordeste, viva o Brasil. Muito obrigado, Jackson, pela essa oportunidade no aprovado. Continua aí na rota dos cangaceiros e volte sempre à nossa terra. Seja bem-vindo quantas vezes você quiser voltar. Um abraço de coração de todos que fazem a mala do poeta. Muito obrigado, meu irmão. Seu Luiz, o povo tá dançando e tentando ser feliz. Mas sem tua sanfona, a tristeza faz raiz. Continuando a nossa jornada pelo raso, chegamos a mais um povoado que guarda marcas do cangaço, o povoado de Várzea. Aqui tinha os famosos bailes, né? Tem a casa de Arlindo Grande, onde o Lampião por diversas vezes fazia os famosos bailes. Trazia um sanfoneiro que era aqui próximo, chamado Zeca Bolachinha, e aí os bailes varavam à noite. Ele contratava as moças para dançar, pagava pelo serviço e cangaceiro não poderia tirar ousadia com ninguém, a não ser que a moça quisesse, consentisse. Mas fora isso, era dentro do respeito, era só para dançar mesmo. Vamos começar? É bom mostrar o povoamento daqui, dessa região, porque assim, o bioma Caatinga, ele tem cerca de 63% da população do Nordeste ocupando essa área e 16% da população do Brasil. Então ele é considerado como a zona semiárida mais populosa do mundo. Apesar da ecorregião Raso da Catarina ser a menos povoada com relação às outras ecorregiões do bioma Caatinga, mas ainda assim há grandes impactos por isso, por conta dessa falta de informação,
a falta de informação da fauna, da flora. Então é difícil preservar o que não se conhece. O que não se conhece. Direto aqui do sertão, a gente trazendo essa consciência para a gente cuidar mais da natureza, porque a gente está cuidando da gente mesmo, senão a gente vai acabar se pregando numa cruz cada vez mais, né? Isso mesmo. Vamos seguir nossa trajetória? Essa espécie é a que se destaca diante das outras espécies do bioma Caatinga com relação à importância, a sua importância para os povos indígenas do Nordeste. Eles utilizam parte da sua raiz para a produção do vinho. Então esse vinho eles utilizam como um veículo de cura. Então é uma bebida sagrada para os índios. É uma bebida sagrada para os índios. Forte dessa bebida é a afirmação étnica e assim a luta pela sua sobrevivência, pelo seu território. Bom, nós já rodamos do início da nossa conversa aqui, né, com o João. Nós já andamos até chegar aqui uns 200 quilômetros em média, não é isso, João? Aproximadamente 200 quilômetros. E chegamos aqui na casa de Maria Bonita. Casa de Maria Bonita. Vamos entrar para a gente conhecer lá dentro? Então vamos lá. Aqui que aconteceu aquela famosa cena de Lampião chegar aqui na casa, conhecer Maria Bonita e daqui ela já saiu com ele. Na realidade ele chegou com o tio dela, Aldelon Café, que era daqui do sítio do Tará, e apresentou a família. Ele queria ganhar o pessoal aqui para proteção mesmo. A partir do momento em que teve com Maria Bonita, deixou uns lenços de seda para ela bordar com o nome dele e marcou de voltar com 15 dias, só voltou com 30, pagou o serviço que ela fez, ela bordou os lenços com o nome dele e começou a paquera. E aí ele começou a andar aqui, mas geralmente quando o cangaceiro estava no lugar, a polícia vinha atrás. E a volante chegou aqui, quebrou algumas telhas da casa, e aí foi o jeito, Maria Bonita, acompanhar Lampião. Acompanhar ela. Que idade ela tinha naquela época? Ela era muito jovem, ela nasceu em 1911 e quando ela foi em 1929. E aí nesse momento que começa a participação da mulher no cangaço? Exatamente. Ela é a primeira mulher a entrar no cangaço? A primeira mulher, não existia mulheres no cangaço, foi ela a primeira. Junto ela levou uma prima que saiu com o cangaceiro Ângelo Roque. Até alguns cangaceiros dizem que a entrada foi bom por um lado e ruim por outro. Qual é o lado bom e qual é o lado ruim? O cangaceiro Balão disse que era um cangaceiro que gostava de brigar, das lutas, dos combates. E a partir do momento em que a mulher entrou no cangaço, as lutas diminuíram. Geralmente começava um tiroteio e você tinha que proteger as mulheres, então já pegava e saía. Ele já não tinha aquele confronto tão diretamente. Geralmente batia em retirada. O outro lado é que acabou os estupros, né? As mortes diminuíram. Isso tudo por causa da visão feminina, né? Exatamente. Dentro do cangaço. Dadá entra em que momento no bando? Entrou primeiro do que Maria Bonita, digamos, ela foi raptada por Corisco, e Corisco deixou ela na casa de uma tia dele. E quando o Lampião trouxe Maria Bonita, então ele se viu no direito de pegar sua companheira também. Você escreveu algumas coisas, alguns livros, dentre eles tem esse aqui, né? A trajetória guerreira de Maria Bonita, a rainha do cangaço. João, maravilha, eu gostei de ver aí o seu encantamento pelo sertão, a história que você pesquisa e que você acaba também traduzindo aqui nos seus livros. Parabéns e grato pela sua participação no Aprovado. Olha, eu que agradeço, a cidade agradece, a nossa história nordestina que agradece vocês abrirem esse espaço para divulgar a nossa história que é tão rica e que merece ser conhecida por todo o Brasil. Aline, grato pela sua participação no Aprovado. Adorei essa nossa travessia no sertão até chegar nessa casa, né, dessa figura tão importante. Né? Verdade. Agradeço também o convite do Aprovado. Foi bom rever alguns lugares da Caatinga que eu já passei, conhecer um pouco mais sobre a história do cangaço com João Lima. Então, só tenho a agradecer. Obrigada. Maravilha. Então a gente encerra mais um programa por aqui. Espero que você tenha gostado do que viu. De terminar aqui nessa casa belíssima, encantadora de Maria Bonita, a gente encerra mais um Aprovado e no próximo sábado tem um programa feito especialmente para você. Valeu, gente! Eu sou Fredson Novaes. Gostaria de agradecer aos nossos músicos Pirusco,
Salve Emanuel e Gildo Madeira. Cantam agora uma música de minha autoria, Diga que Valeu. Um beijo em você eu quero dar, saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Então, diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo. Minha flor bonita, minha linda flor. Minha flor bonita, minha linda flor. Diga que valeu, então, diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Que pena, ficou pra trás. Obrigado. Aprovado.